E aí nós podemos ver essa ânsia pela melhora, essa ânsia pelo progresso que fica nítido na personagem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Evolua com RD Brothers. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma síntese sobre a série O Gambito da Rainha. A gente vai mostrar o que você pode tirar como aprendizado dessa série e o que a gente viu de tão interessante assim para trazer para vocês nessa série que pode te trazer diversos aprendizados para você aplicar na sua vida e se motivar cada vez mais, buscar o autoconhecimento em alguma área que você deseja começar a construir. E iniciando a história por uma síntese bem básica mesmo, Beth Harmon, que é a protagonista, ela sofreu um acidente de carro junto com a sua mãe e a sua mãe veio a falecer. Ela saiu viva desse acidente, bem, e foi direto para um orfanato. Ela era uma criança um pouco diferente, um pouco retraída, bastante na dela. E alguns dias ela ia no porão desse orfanato e via o zelador desse porão jogando xadrez. Ela se interessou bastante, pediu para ele para que pudesse ensiná-la e ele disse não. Esse foi o primeiro ponto da história, mas no dia seguinte ela voltou lá, no mesmo horário, viu ele jogando e pediu de novo. Ele disse não novamente. No próximo dia, ela foi novamente, pediu para ele até que ele aceitou ensinar ela a jogar. E nós podemos ver já nesse início a persistência dela para conseguir aquilo que queria, seja na atitude de pedir várias vezes, porque uma criança comum poderia já pedir uma vez, receber o Pelo não fato e já dela sair. estar tão curiosa, né, em relação ao esporte, o xadrez, e que ela via ali ele jogando, e ela bateu o olho e ela já ficou, pelo que a gente consegue ver na imagem, a gente vê que ela ficou muito apaixonada pelo esporte já a primeiro momento, né? O fato dela ter batido o olho ali no tabuleiro de xadrez, visto o zelador jogando, ela já deu para ver nitidamente que ela se apaixonou pelo esporte e ela buscou isso incessantemente até ela conseguir fazer com que ele a ensine, né? E o fato dela ter um mentor foi muito importante. Por quê? Esse mentor, que era o zelador, ele ensinou ela o passo a passo de como ela iniciar, como ela entrar nesse mundo do xadrez. E Beth Harmon se apaixonou pelo xadrez. Beth Harmon virou aquela ânsia por querer jogar, aquela ânsia por querer aprender cada vez mais o xadrez, que é basicamente o que a gente vê nas pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso chegam a um certo nível, pode ser em seu esporte, por exemplo, no golfe, a gente vê atletas de basquete, atletas de futebol, atletas de vôlei, e a gente, quando vai ver as histórias dessas pessoas, a gente vê que muitas vezes elas nasceram num ambiente que favoreceu essa pessoa totalmente para ela ser treinada até chegar a esse nível. E uma coisa, Dudu, que eu gosto muito de falar, que a gente já conversou sobre isso e a gente sempre fala sobre isso, que é exatamente a questão do ambiente que a pessoa cresceu. E muitas vezes a pessoa fala: Nossa, mas você é o gênio do xadrez, hein? Nossa, como a Beth Harmon é o gênio do xadrez. Mas o fato que a gente vê na série é que ela praticou a todo momento isso. Exatamente. E a gente vê já essa persistência no início e depois, cada vez que ela perdia para o zelador, mesmo o zelador tendo muito mais experiência no esporte do que ela, mesmo assim, ela não simplesmente aceitava a derrota e deixava para lá. Ela ficava depois, na hora de dormir, pensando o que poderia fazer para melhorar o seu jogo, para melhorar a sua habilidade, até que um certo dia ela chegou a ganhar do zelador. E aí nós podemos ver essa ânsia pela melhora, essa ânsia pelo progresso que fica nítido na personagem. Tanto que todas as derrotas que ela teve durante a série, no momento seguinte, ela não aceitava de maneira nenhuma, ela chorava, ela ficava realmente inconformada, mas não
daquela forma inconformada e só reclamar. Ela ficava inconformada e ia estudar, ia melhorar, ia progredir, que é o que justamente as pessoas que atingem sucesso fazem. Porque perder é totalmente natural, todas as pessoas perdem. O melhor do mundo no xadrez hoje, por exemplo, perde de vez em quando, mas a questão é você entender que essa derrota pode te fazer evoluir, pode te fazer melhorar para ser um jogador melhor. E o grande, acho que algumas coisas que dá pra gente ver na série também, que é, além do fato dela querer aprender a todo momento em relação ao xadrez, aquele tabuleiro que ela amou jogar e que ela amou, além de jogar, uma coisa que a gente vê que é nítido nela, ela ama vencer, ela ama a vitória. É, E a pessoa amar essa vitória ali no jogo de tabuleiro, a gente pode levar em consideração que ela, com certeza, foi muito estimulada a procurar formas de estar melhorando naquele esporte, melhorando ali no tabuleiro de xadrez para jogar contra o seu adversário, seja ele qual fosse. Porque a gente vê muito durante a série, o que acontece? Ela começa ali jogando com o zelador, e aí ela sai do orfanato para ir jogar com um grupo de adolescentes, né? E ela ganha de todos facilmente. E o que a gente já vê nisso? Que ela foi muito mais bem treinada do que esse grupo de adolescentes, é, porque muito provavelmente, além do fato dela gostar, dela ter talvez uma habilidade natural para isso, ela praticou muito. exato. Ela foi muito consistente em todo o seu processo de aprendizado. Porque a gente vê, quando ela perdia para o zelador, ela saía, além do fato dela ficar imaginando ali as vitórias, de imaginando quais jogadas poderia fazer, ela ia estudar. Ela procurava referências, procurava livros, qual a melhor estratégia para eu vencer essa partida, por que eu perdi essa partida, o que eu fiz de errado para perder essa partida. E o que é uma coisa que a gente fala muito aqui no nosso canal. Você errou? Você teve alguma frustração? É você tentar buscar o porquê que aconteceu essa frustração, por que você errou, para tentar buscar alternativas para conseguir sair dela, buscar alternativas para conseguir vencer lá na frente, buscar alternativas para ser melhor a cada dia. E essa é uma questão extremamente importante porque, mesmo sem ter muitos recursos, ela encontrava alguma forma de estudar para melhorar naquilo que ela realmente desejava. Hoje em dia, os recursos e as formas de você melhorar naquilo que você deseja são praticamente ilimitadas, porque nós temos a internet. Nós conseguimos, por exemplo, comprar um livro de algo que a gente queira estudar e ele chega nos próximos dias. Então a diferença de facilidade é muita. Mas mesmo assim, geralmente o nosso cérebro procura fazer com que a gente arrume desculpas para não sair do lugar onde a gente está e não procurar evoluir. Essa é uma tendência natural do nosso cérebro. E nós precisamos o tempo todo lutar para combater essa tendência natural para que a gente de fato possa fazer como a Beth Harmon e independente das circunstâncias da situação, independente dela ser uma órfã, dela não ter o carinho que muitos jogadores grandiosos podem ter, ela mesmo assim preferiu seguir em frente ao invés de colocar a culpa nessas coisas difíceis que aconteceram na vida dela, ela preferiu escolher a alternativa de buscar mais conhecimento para melhorar o seu jogo e ser uma jogadora ainda melhor. E além de tudo, a gente vê na série outras questões que poderiam ter atrapalhado muito a Beth durante a sua evolução no xadrez, que é o fato dela ser alcoólatra, né? Ela, em determinados diversos momentos, a gente vê ela em situações de dependência do álcool que prejudicaram ela até em uma partida com o melhor jogador do mundo, Exato. que é o Borgov na série. A gente sabe que essa série é uma série fictícia, mas que trata muito da realidade do que acontece comumente aí em diversos âmbitos profissionais e pessoais também. E ela talvez sendo prejudicada pelo problema com álcool, né? E que
muitos momentos atrapalhou ela ali durante o seu processo de evolução. Exatamente. Tanto que ela perdeu aquela primeira partida que ela jogou contra o Borgov, justamente porque na noite anterior ela bebeu muito, não conseguiu dormir bem e por conta disso foi muito prejudicada para a partida. Não significa que ela iria ganhar, mas significa que ela teve um prejuízo que não As chances precisaria diminuíram, ter. né? Exatamente. E além do fato dela ter sido prejudicada, realmente ela perdeu essa partida, mas teve alguns fatores que auxiliaram ela, que foram alguns amigos que ela fez ali nas primeiras partidas do xadrez, né? Foram Exato. algumas pessoas que acompanharam ela mais de perto. E uma grande questão que a gente viu, pôde perceber na série, que ela era uma pessoa já mais introvertida e que esses amigos foram atrás dela Exato. e conseguiram auxiliar ela ali no processo de recuperação, no processo do alcoolismo, e ajudou muito ela nas partidas seguintes. Que é aquilo que a gente fala, ela começou lá embaixo, jogando com pessoas de níveis mais baixos, e ela foi subindo de degrau em degrau até alcançar um certo patamar. Quando ela alcançou esse certo patamar, ela queria ganhar dos melhores do mundo. Esse é o grande ponto, ela perdeu para o melhor jogador do mundo. Mesmo assim, Beth Harmon não ficou satisfeita. Ela Exatamente. foi, buscou estudar, buscou se aprimorar, buscou melhorar, para até lá no final da série conseguiu vencer o Borgov. Exatamente. Aí a gente pega o ponto do networking, que é tão importante para o progresso. Mesmo que os outros jogadores que estavam treinando com ela não fossem melhores do que ela, mesmo assim ela conseguiu encontrar o que aprender junto com eles. Sim, E isso é uma coisa importante que a gente pode levar para a vida, que é, apesar das pessoas, por exemplo, não estarem em cargos melhores do que os nossos, não estarem em níveis melhores do que os nossos, nós podemos sim aprender com essas pessoas. Ou seja, você, por exemplo, pratica determinado esporte, você ganhou de outra pessoa, mesmo assim você pode ter o que aprender dentro desse jogo que você teve. Então é muito importante você buscar o aprendizado constante. Isso é algo que a gente via nitidamente na Beth Harmon. Ela buscava sempre aprender com tudo o que estava acontecendo, com todas as pessoas que ela conviveu. Ou seja, ela aprendeu com o zelador, que não era um dos sim. melhores jogadores do mundo. Depois ela aprendeu com amigos que ela conseguiu fazer. Ela aprendeu na partida que perdeu do Borgov. Ela aprendia o tempo inteiro. E esse, sem dúvida, é a principal característica que você precisa ter para se desenvolver em qualquer É o área. aprendizado, porque eu acho que um dos grandes que a gente leva para nós na vida, uma das grandes coisas da vida é a evolução. Se a gente não evolui, é aquela velha frase, se a gente não evolui, a gente está indo para trás. Se a gente não está evoluindo, a gente está morrendo. Como diz, se uma planta não está crescendo, ela está morrendo. Então, se você não está evoluindo, buscando a sua evolução, automaticamente você está indo para trás, porque as coisas evoluem muito rápido. Tudo vai evoluir. Se você não acompanhar, se você não evoluir junto e buscar esse aprendizado a cada momento, com certeza você vai ficar para trás. Não adianta a gente ser o cara mais experiente do mundo em uma determinada área, se a gente não acompanhar essa evolução, não buscar a todo momento sermos eternos estudantes, eternos aprendizes, para conseguir cada vez mais evoluir. Evoluir não só você mesmo, mas você vai conseguir evoluir uma pessoa na qual você esteja batendo um papo. Uma pessoa na qual você está simplesmente buscando uma troca de ideias, uma troca de informação, quem sabe num churrasco com amigos, você conseguir chacoalhar uma ideia nessa pessoa e essa pessoa você ajudar essa pessoa a evoluir em algum ponto e nem você sabe disso. Mas por quê? Por conta do seu conhecimento que você adquiriu, você conseguiu fazer com que essa pessoa evolui. Foi o que aconteceu muito com a Beth e os seus amigos que auxiliaram ela nesse processo. Exatamente. E aí a gente pode citar várias características que foram muito importantes para ela conseguir traçar todo esse trajeto até ser campeã mundial, até ela ganhar do Borgov e virar campeã mundial. A primeira, nitidamente, que a gente já citou é a persistência que ela sempre teve, a persistência de insistir para o zelador ensinar ela a jogar xadrez. Depois, a sua superação de nunca ter ficado olhando para os problemas, ao invés disso, ter
buscado comprar livros até com dinheiro que ela não poderia ter usado, comprar livros para poder progredir em seu xadrez e o networking também que a ajudou demais, mas são diversos fatores que sempre têm como base a atitude dela com relação à vida. Se você não for flexível a ter novos amigos, você não vai ter network. Se você não for persistente, você vai perder algumas oportunidades. Se você não quiser aprender o tempo todo, você vai deixar de evoluir. Então, cada escolha que você tem vai implicar mudanças na sua vida. E escolher da maneira correta sempre vai ser o principal ponto para que você se desenvolva. Perfeito. Pessoal, espero que tenham gostado desse novo estilo de vídeo aqui do nosso canal, um bate-papo um pouquinho mais informal. Coloque aqui nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.